Olá, salve, salve. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Olha aqui, Igarapó de hoje vai trazer um tema bastante conhecido de quem vive na nossa região. Embora muita gente não saiba a aplicação técnica desse nome, né? E eu tenho aqui com dois dos gênios dessa música, graças a Deus, Josenor, Céu do meu Deus do céu, faz mais de 40 anos que eu te entrevistei. Eu tô velho mesmo. Tu não muda, é a mesma coisa, pô. O cara tá. Você só branqueou o cabelo, o meu também branqueou, mas eu tonifiquei. Ah, é? Josenor, o que? Tinha cabelo naquela época? 30, 40 anos atrás? Cabeludo. É? Bastante cabelo. Tu sabes que é uma coisa interessante, a gente bate um papo com o pessoal e aí você começa a dizer, o cara toca música, é o axé. Você toca música, não é a valsa. Essas variações aqui nós temos na música popular do Amazonas, né? MPA. Que eu particularmente acho que quando você exclui, olha o contraste, quando você exclui, não inclui. Então, quanto mais divide, mais difícil fica de vender, na minha concepção, na minha ideia. É diferente você buscar um tema regional e fazê-lo de alguma forma. Até porque, excetuando os clássicos, os instrumentais são um pouco diferentes, né? Sim. Os clássicos exigem uma orquestra toda e tal. Sim, exatamente. Precisa, né? E como é que tu acabou mas com aí o clássico? Aí tem o clássico também que a gente chama do regional, né? Nós temos a música erudita regional, né? Que muita gente conhece. Usando o instrumental de uma orquestra. De uma orquestra para poder fazer uma música regional. São compositores amazônidas, até não muito conhecidos quanto os do Boi, quanto os outros, dos Beiradão. Mas nós temos aí Valdemar Henrique, nós temos o nosso Pedro Amorim, Lindalva Cruz, que tem muitas canções, que fala da nossa terra, da nossa gente, a música que era contada, o Celdo sabe muito bem, lá das nossas avós, contada do Curupira, da Matinta Pereira, da Cobra Grande, né? E os músicos eruditos, os compositores eruditos fizeram músicas também nesse estilo mais voltado para o erudito, mais para o clássico, sem ser... Josenor, quando é que você migrou? Migrou não, que você continua, né? do clássico para o nosso clássico regional. Como foi que aconteceu isso? Porque são parecidos, né? Quando você fala do canto regional, eu não migrei exatamente para o regionalismo, mas eu me mantive ali, porque nós temos a própria música do Beiradão, que é bem mesmo regional, mas nós temos a música erudita, que é também, que fala, como eu disse, da nossa cultura, da nossa arte, e não deixa e não modifica o que é. Eu canto do mesmo jeito que eu vou cantar uma ópera, eu canto do mesmo jeito ou seja, com a mesma tonalidade, com a mesma técnica, eu não mudo isso. Mas é interessante falar, quando eu vou cantar o popular, a voz é diferente. Já muda. Mas geralmente, eu vou confessar uma coisa aqui. Às vezes as pessoas me contratam para fazer um casamento, e aí querem que eu cante uma música popular. Opa, pera lá, mas eu não sou cantor popular, eu sou cantor de ópera. Você vai me ouvir cantando popular, mas cantando no estilo operístico. Eu não mudo muito. Né? Porque quando me contratam o Josenor para cantar no meu casamento, no meu evento, eles querem o Josenor cantor de ópera. E aí, às vezes, me pede uma música que não é ópera, mas que é popular, um canto popular, mas eu coloco o estilo operístico. Quando moleque, qual era a música que tu gostava de ouvir? Qual era a alternativa de música que tu ouvias? Bem, moleque, vamos lá. Quando eu era criança, a mamãe falava, meu filho, eu demorei para falar, demorei uns 3 anos para falar. Depois não parou mais, né? Depois, quando eu comecei, eu tinha a língua pregada, né? Eu tinha um freio lingual, até hoje eu tenho. E aí eu me lembro, a mamãe disse, meu filho, quando você era pequeno, você cantava uma música. Me colocaram, eu tinha 3 anos. Aí, mas que música é essa? Adeus, ingrata, adeus, ingrata, adeus, ingrata. Era a música que eu cantava. Então foi a primeira música que eu cantei, né? Celdo, e a música que você ouviu primeiro que você lembre? Porque muita gente ouve sem se aperceber, porque tá dentro da mãe, ou é muito pequenininho. Mas uma musiquinha chega não tem nada que comunique melhor do que a música. Sem percebê-la, você vai assimilando isso aí. A primeira música vem da minha mãe. Legal. E impressionante como ficou na memória aquelas canções antigas que tinha toda uma lógica, contava uma história, né? E, inclusive, a que me mais marcou
era que ela dizia que tinha os velórios que eram cantados, né? E que tinha as pessoas que choravam, né? É isso mesmo. As carpideiras, né? As carpideiras. E lembro até hoje a música Dom vai chamar tua mãe, que flor do dia tá para se acabar, que flor do dia tá para se acabar. Então, cada pessoa que entrava tinha esse canto introduzindo a família, e na última parte, quando entrava toda a família, que flor do dia já se acabou, entendeu? Era um rito lindo, rapaz, assim, entendeu? Então, Isso está fixado na tua memória. está fixado, né? Deixa eu falar, tu é de Manaus ou não? Sou caboclo de Tefé. 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 Ok. Tu és de um pouco mais longe, né? Benjamin Constant. Quase que nasce do outro lado. Ou não? Quase bem Cantou em espanhol por muito tempo por causa disso? Houve época que lá só se ouvia a música em espanhol, não é? Claro, ali se canta espanhol. Na verdade, eu tenho muito mais afeição pela cúmbia, pela salsa, do que pelo samba, porque ali a gente tinha mais proximidade com essas músicas, né? Do que com a própria música nacional. E Celto, que é impressionante a força da música, né? Um rio separa, mas o ritmo não separou, ou não misturou. Lá continuou sendo uma coisa isso é impressionante, porque a interligação era quase que contínua, né? Sim, com Você certeza. tinha aquele contato continuamente. Na época, a grande força da comunicação era rádios cubanas, que tocavam as músicas, era uma grande força. Isso. Né? Que foi uma das preocupações quando Rádio resolveu se Havana, integrar. Cuba. É. Mesmo como se fosse hoje, rapaz. A gente ouvia essas rádios. por aí. Mas a música teve na tua vida desde que nasceu, senhor, ou quando começou esse amor pela música? Começou, na verdade, o amor pela música, quem nasce com o dom musical, chega qualquer momento e a pessoa é tocada, né? Eu soube depois que meu pai biológico tocava violão, cantava. Eu sou da família, biologicamente da família Barroncas, que tem registro de bons músicos. Mas com a minha estada lá no Rio Grande do Sul, em 79, com saudade... com saudade. Pegaram na jugular. Da casa, tudo, né? Vendo os movimentos lá. Eu comecei entrei no coral da PUC, né? E comecei a participar, conhecer os festivais, e comecei a compor. Lá eu comecei a compor. E participei de algum festival. Então, e começando a cantar a Minha Terra Distante, aí eu tive lá eu embrionei a ideia do Raízes Caboclas. No dia que eu chegar na minha terra, eu vou criar um grupo que possa cantar nossas tradições culturais. Ou seja, você foi lá para aprender as técnicas e regras, mas sem esquecer a raiz de origem. Isso, não. Eu fui fazer o curso de letras, né? Ok. Na época, professor. Tinha feito o curso de licenciatura curta em Benjamin Constant. E tinha que, para ter realmente a graduação completa, eu tinha que fazer o curso completo. Aí fui lá ganhei uma bolsa, fui fazer o curso de licenciatura plena em letras. E lá nesse universo, né, poético, musical, ali eu soltei a história, comecei a compor. Aflorou aquele seu sentimento. Isso. Vamos lá, quem começa a definir o que é que você acha que seja? Então, vou responder a pergunta, eu não sei se eu vou responder, mas quando eu ouço uma música que é amazônida, eu acho que a primeira coisa que a gente observa é a batida, né? Ela tem que ter, até porque nós somos caboclos, né? E essa música, ela vem do índio, então acho que a batida principal é a identificação nossa, né? Acredito que seja, mas aí tem outros instrumentos, né? Que é a flauta, por exemplo, a flauta, que é uma coisa que também remonta à história ameríndia, né? Você vê aí os grupos peruanos tocando aquelas flautinhas, que é a flauta de pan, e isso também me lembra muito. Mas não só isso, eu acho que também a dança, né? O ritmo, que é muito caliente, é muito bonito, né? Eu acho que isso é a principal característica da nossa música amazônica, a batida, o ritmo, né? E a dança, né? Beleza, eu tenho até uma pergunta sobre isso, mas antes eu vou ouvir o Celdo identificado. Eu tenho uma ideia que eu queria que vocês dividissem comigo. Vamos lá. A primeira coisa que eu entendo em relação àquilo que pode identificar uma música amazônica é o sotaque. Por exemplo, a gente ouve um pernambucano falando e um cearense, a gente sabe
que um é pernambucano e que o outro é cearense, né? Não, você ouviu paraense? O paraense, principalmente. Sabe que é paraense? Exatamente. Em Manaus, infelizmente, a gente não tem uma identidade, pelo menos recente. Há uma mistura muito grande de sotaques. Exatamente. E da mesma forma que nós fomos recebendo também a parte musical, principalmente do Pará, né? Que de alguma forma influenciou muito a batida do boi ali em Parintins. Com certeza. Tá? Ali, Parintins iniciou, inclusive do ponto de vista, já tem um estudo sobre isso, do ponto de vista da célula rítmica, um trabalho que as toadas começaram a se configurar um ritmo amazônico. Só que depois a ideia de buscar o sucesso nacional, criar ali o ritmo quente, né? Tá mudando, queriam naquele tempo estar a boquinha da garrafa, queriam fazer sucesso nacional. E isso desvirtuou, a toada acabou saindo um pouco do eixo tradicional folclórico e entrou num modismo musical que querendo emplacar esse lado do sucesso e saiu do eixo. Hoje se fala muito das músicas de beiradão. O que é a música de beiradão? É a música popular brasileira tocada com sotaque e as limitações instrumentais que tinha na época. Muitas vezes o próprio violino, que era chamada rebeca, né, a rabecazinha, tocada imitando o saxofone, ou os dois juntos, ou o saxofone imitando a rabeca. A sanfona não tinha muita influência nisso aí, não? A sanfona não tinha muita influência? Aqui no estado não. Não, né? Não. Aqui no estado o saxofone foi fundamental nas festas dos beiradões. A sanfona, acidentalmente, uma aqui, outra acolá. O que é muito patente e assim marcante, a sanfona é no Nordeste brasileiro. Mas como nós recebemos aqui uma leva imensa de nordestinos, essa influência nordestina veio. E quem abraçou a música trazia um pouco desse molejo, desse sotaque musical. Como não tinha muita informação da música, do ponto de vista técnico, as pessoas faziam improvisos bem colocados, que chamava-se de broca, né? E aí o Amazonas começou a ganhar realmente um referencial, assim como o Teixeira de Manaus, que é o exponencial, né? O meu tio João Barroncas era um grande saxofonista também, e as festas eram tocadas com isso. Muitas vezes eu vi festas assim, a própria bateria era tocada com um espantacão, que era uma cruz batendo no chão, né, com a borracha, né, com as pinchas aqui e tal, fazendo ritmo. Então. E muitas vezes, Dudu, também inclusive tocando em folha. Eu vi festa, eu participei de festa, o cara tocando na folha, tocando na coisa, tocando no pente. Então, esse sotaque musical, essa referência nossa, ela foi ganhando influência. Agora, hoje não. Hoje, infelizmente, o Ticuna, lá de Belém de Solimão, está tocando com teclado. Poxa, há 2 anos, fui em São Gabriel da Cachoeira, inclusive aplicar lá uma oficina da Orquestra dos Bioinstrumentos, animado que eles pudessem incluir os tambores nossos no festribal. Lá o festribal, o ritmo é tocado no teclado, rapaz. Isso aí dá uma tristeza muito grande. Perde a identidade, então, nós efetivamente ainda não nos apropriamos, não criamos um ritmo nosso. O Amazonas não tem um ritmo. Como o Josanor falou, o ritmo original daqui é a batida tribal. Essa é a base de tudo, da mesma forma que chegou para o Brasil a batida afro. Então, quem quiser navegar musicalmente de forma identificatória, que remetam à questão da terra, tem que se pautar na questão indígena, e isso eu faço com o meu projeto. Então você de alguma forma responde já a segunda pergunta que eu passo para os dois, é o seguinte: à época os aviões eram navios. Então muito do som do Caribe foi parar em Belém e não chegou a Manaus. E Manaus acabou sendo, quando eu digo Manaus, Amazonas, acabou sendo influenciado mais pela batida indígena, e o Pará foi influenciado mais pela batida dos negros escravos, porque é por ali que parava. O cara passava 2 meses viajando, 6 meses viajando, parava no lugar onde parou onde? No Caribe e depois em Belém. Isso. E depois no descendo. Então, acho que eles tiveram essa influência da batida afro,
muito mais forte do que nós. Aqui não tínhamos. A gente teve muito poucos escravos aqui, substancialmente, para ter essa influência. Aqui nós tínhamos as tribos indígenas, né? Tem um registro, mas ainda não é tão antigo, dos gambás, né? Alguns grupos que tocavam os gambás, ali também um pouco da influência afro, como o Maués, como Tefé também tinha fé, tinha Tefé também tinha, entendeu? Então esse gambá, essa influência também pegando, infelizmente a gente não tem essa coisa no nosso palco hoje, mas os trocanos, rapaz, são lindos, rapaz, são lindíssimos, troncos de árvore onde se batem, né? Tem uns sons maravilhosos. E já do afro vem o gambá, que é um tambor que se senta em cima com couro animal e se toca ali, né? Então, essas são referências básicas daquilo que a nossa sonoridade amazônica daqui. O restante, e eu sempre aproveito uma conversa como essa para dizer, nós temos uma polifonia maravilhosa de ritmo, né, e de melodias com o canto dos pássaros, caboclo, né? Lógico. Então, a partir verdadeira do momento, harmonia, né? A partir do momento do que eu hoje componho com o fraseado humano, eu tenho várias composições compostas com fraseado de pássaros. Que na nossa fala, que tem o grave, o médio e o agudo, tem toda uma nuance e um desenho melódico que a gente fala aqui, que a gente fala e vai falando, tá, e tá. Tudo que a gente fala tem música. Eu queria fazer, Josinô, uma frase da música popular amazonense que isso vai ser difícil uma só, mas que você acha que representa a nossa verdade. De uma música que você veja, busca na tua memória dessas músicas, não importa se é nova, se é velha, aquela que você acha, não, Dudu, essa expressão aqui é muito forte, mesmo que seja composto por alguém que você saiba. Eu queria aproveitar também para falar um pouquinho que o Celdo falou sobre a questão do sotaque, né? Como ele disse, realmente, por que eu identifiquei o tambor, o ritmo, justamente pelo fato de a gente não ter o nosso sotaque. Ele é um sotaque que a gente não tem realmente um sotaque. O amazonense ali não tem, fala igual o carioca, né? A pessoa fala que nós falamos igual o carioca, não temos realmente, então se torna para mim mais difícil. Então eu acho que a música amazonense, para mim, ela se identifica mais mesmo com a batida. Mas você tem razão quando você diz que está influenciado. Uma vez eu fui, eu estive em Uruapiara, um lugar no Rio Madeira. Fui tirar minhas férias ano passado. Uruapiara, um lugar entre o Humaitá, quase chegando em Manicoré. Aí você falou do gambá. Eu vi um grupo de pessoas tocando gambá, né? Mas eles cantavam gambá, a mesma música que era cantado lá em Tefé, só que eles não sabiam a música toda. Eles cantavam trecho da música, cantavam só, vai assistir a dança, o gambá. Aí começaram a dançar, aí uma mulher dançando, o pessoal tocando o gambá, ou trocando, né, batendo, e aí tocando aquele bonito, achei bonito, aí começou a cantar a música que eu conheci de infância em Tefé, né? Começaram a tocar, mas eles não cantaram tudo. Aí depois eu fui lá para ele, olha, isso aí, lá em Tefé cantava muito, mas tem essa outra melodia aqui. É outra versão. Outra versão, tem outra continuidade, não tem só essa parte. Eu cantei, eu não conhecia. Aí ficaram admirados com a música. E não era plágio, lógico, né? Não era plágio. Não era um mundo plágio. desse tamanho. Naquela época não tinha essas comunicações que tem hoje. O Celdo e vocês falam uma coisa muito importante. É a busca da universalização. As pessoas não querem ser diferentes, elas querem ser iguais. Enquanto que o vai nos valorizar é ser diferente. Então, o que quer dizer? O cara adiciona algum instrumento ali com a intenção de ser melhor aceito nas áreas que não são as suas, né? Enquanto que a gente pode ser melhor aceito cantando o nosso, para eles verem que é diferente e que pode ser tão gostoso e maravilhoso como assim é. Eu vou inverter um pouquinho, para tu teres respirar, tá? Celdo, você tem milhares de músicas, milhares, não são milhões, não, milhares, não são milhares, são milhões de poemas, mas lógico, é mesmo que você perguntar para o pai, qual é o teu filho preferido? Não existe isso, todos eles são bens, né? Tudo circunstancial, todo momento, a inspiração é um negócio, para mim, dificílimo, né? E para mim você não deve ser fácil, embora tenha composto e escrito muito, mas uma criação de alguma coisa original é sempre um fruto de
1 milhão de fatores que estão te levando. Mas existe alguma expressão, ou alguma poesia, ou alguma música que você acha que ela pode retratar o mais próximo daquilo que é imensuravelmente da Amazônia que pode representá-la? Meu amigo, tem. Inclusive, meu saudoso amigo Aníbal Bessa e o Armando de Paula compuseram uma música chamada Marapatá. Marapatá, isso mesmo. Há um trecho dessa música que até hoje nenhum intérprete, perguntei para vários, conseguiu dizer para mim o que significa isso. Capim, canarana, bubuia, banzando, canção enrugada, banzeiro de rio. O olhar poético do homem ribeirinho sempre vê a bola de capim, canarana passar, um tronco passar. E o interessante é que o olhar do poeta conseguiu, de uma forma muito interessante, fazer esse registro bem metafórico do que isso significa. O capim é um junco que ele flutua. À medida que o rio enche, vai fazendo a pressão pela flutuação dele e consegue arrancar o capim. Isso. E o capim migra, vai migrando, capim, canarana, bubuia, banzando, vai de bubuia, banzando. Banzo era aquela saudade que matava os rios, os negreiros, né, navios negreiros, os negros que vinham da banzando, aquela saudade que mata. Ele dizendo que o capim vai se arrastando com uma saudade que mata. Capim, canarana, bubuia, banzando, canção enrugada, banzeiro de rio. Isso é um dos mais belos textos musicais que eu tenho como referência daquilo que é profundamente orgânico nosso e que o olhar amazônico precisa ainda mergulhar. Nós estamos muito na superfície das coisas, né? Tem textos lindíssimos que eu poderia citar aqui, mas por exemplo, como é uma coisa mais reduzida, né? Para mim essa é, de forma lapidar, é a mais interessante que eu tenho nesse sentido. Nós precisamos ter um olhar de pertencimento das coisas daqui. Dudu, nós não gostamos de floresta porque da floresta vieram os nossos medos. Nós não gostamos das águas porque nossos pais diziam para a gente cuidado com o jacaré, cuidado com a cobra, cuidado com o candiru, com a piranha. Então a gente nunca teve a chance, de como interiorano, de gostar da floresta nem das águas, porque com o cuidado da gente, dos nossos pais, eles metiam medo na gente. Como é que eu vou gostar daquilo que eu tenho medo? Então, que criou o medo, né? Que criou medo. Então, hoje eu tenho dificuldade de emplacar o meu trabalho de uma forma mais efetiva, porque eu sei que, de uma forma sociológica, antropológica, existe essa coisa subjacente que ainda insiste em dizer, não vá, não faça isso, não vá aquilo, né, e tal. E a gente não tem, e o que vem de fora é muito mais apelativo, né, e aí a pessoa abraça. Para dizer que eu estou certo, a minha filha, até os 5 anos, ela cantava as músicas do Gaponga, do Raízes, as minhas músicas. Hoje ela canta a música do Bee Gees, não sei o que mais lá. Isso me faz fazer uma outra pergunta para você, né? Esse afastamento das nossas origens, da nossa natureza, da nossa selva, você com certeza, se voltar à sua terra, que você volta, já vai encontrar uma outra população totalmente diferente daquela da tua formação. Isso prejudica de alguma forma diretamente as produções musicais nossas com raízes mais autênticas? Aliás, você da Academia dos Músicos deve ouvir um monte de outras coisas diferentes. Com certeza. Eu acho assim que... Aliás, uma coisa que eu até gostaria de colocar aqui, nós estamos aí vivendo a IA, por exemplo. A IA, que é a inteligência artificial. Eu acho que tem uma coisa muito... A IA tem muito a ver com o que já vem acontecendo há muitos anos, né? É a questão da influência que a gente tem de outros países, de outras músicas, né? Isso acontece não é só com o Brasil, mas o Brasil também faz isso. No mundo inteiro. O Brasil influencia muitos outros, como Portugal, Moçambique, e isso acontece também para nós também. Nós somos muito influenciados, né? Você falou da ciranda, por exemplo, que é um exemplo que eu vou dar, o boi. Você falou uma coisa interessante.
o boi. O ritmo do boi de Parintins, ele acabou matando os outros ritmos de boi de outros interiores, como o tefé. A batida era outra, a dança era outra. Com certeza. Você foi pro boi Maitá, daqui era diferente. o boi daqui era diferente. Era O boi, diferente, lembra do boi tira prosa? Tira prosa, A dança era diferente, campo, ela achava até mais bonito. diferente. E aí todo mundo, parece que todo mundo teve uma visão, vou fazer o boi de Parintins. Em todo canto só se dança o boi de Parintins. E aí o boi de Parintins acabou matando. Isso é muito ruim, porque a cultura acaba se perdendo, né? Nós temos uma cultura, nós somos colonizados por vários outros estados, né? E cada estado, cada lugar, aí no Maranhão, onde tiveram os maranhenses, porque o boi, na verdade, dizem que vem de Portugal, né? Tem É isso mesmo, estudo, veio de né? Portugal E depois foi para o Maranhão, e o Maranhão trouxe os maranhenses, as pessoas que vinham do Ceará, do Maranhão, trouxeram essa cultura para cá. Mas não só, e cada maranhense tinha o seu jeito de cantar, outro local lá, e trouxe para Tefé era diferente, o Maitá, a batida do boi era diferente. Era diferente. Então, Isso assim, é eu acho que Capital isso era acaba diferente. prejudicando. Eu falei da IA, porque a IA, por exemplo, hoje você quer compor uma música, você faz uma poesia lá, aí acompanha a música, coloca até o cantor para cantar no teu lugar. Tu sabes que tu lembraste uma coisa muito interessante. Quando garoto, bem pequeno, eu nunca esqueço essa música. Era o Corre e Campo. Não, é Tipo dos Andirais. Né? Aroeira, 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 se batia Cassiana. Eu nunca soube o que era isso. Entendi. Mas estava ali. Tava lá, aquela batida bem diferente do que a gente tem hoje. Né? Isso aí é interessante. Você falou da música, o Celso mostrou a música dele, eu gostaria até de citar uma música muito bonita, que quando eu canto essa música, ela é do compositor erudito Arnaldo Rebelo. Como crescem as águas do rio, um poema maravilhoso. Vou cantar um trechinho? Ok. Aos poucos crescem as águas do rio mar grandioso, parecendo grandes mágoas a transbordar o coração. Todas as terras cobrindo, várzeas e ribanceiras, igapós que vem surgindo. Como cresce volumoso o rio mar grandioso. Ah, se pudesse imitar o rio mar em seu ardor e fazer transbordar teu coração em amor. Que coisa bonita. Não só a bela interpretação, mas a letra bem amazônica. Bem amazônica. O nosso tempo não é tão grande, né? Celdo, nós temos ainda vivo a música popular amazonense? Essa é uma pergunta que eu te faço. A vitalidade de qualquer aspecto cultural da nossa terra, ela é muito delicada. Ela sempre está sujeita a essa onda que chega, essas mudanças, porque a maioria dos habitantes do Amazonas hoje são circunstanciais, são pessoas que vêm de outros estados para ganhar a vida aqui, para sobreviver, para não estar preocupado com a parte cultural. E muitas vezes eles, de alguma forma, ocupam cargos que determinam isso, nesse comando. Não há uma intenção real, profunda, de que a nossa identidade seja espelhada com os valores daqui. Olha, garotos, obrigado pela presença. E deixa eu dizer uma coisa para ti. Ouvir o metal é que faz a gente modificar o sentimento que a gente tem. Muitas vezes você quer externar seu sentimento daquilo que você mais gosta e mais ama. Mas muitas vezes eu tenho que alimentar alguém. E aí você acaba, de alguma forma, modificando, excetuando aquele que já tem princípios maiores. Então, garotos, obrigado pela presença, é assim mesmo. Estou contando vocês, porque o meu diretor está me olhando ali. Obrigado pela presença, Celso, obrigado. Josenor. Obrigado também. Você sabe que nós, na Rede Amazonas, estamos sempre à disposição de vocês. E obrigado pela aula que nós estamos tendo agora. Obrigado. Tá bom, garotos?
Igarapó-de está de volta, trazendo, como sempre, o tema música popular amazonense. 2 parceiros estão aqui de uma banda muito legal, chama-se Alaí de Negão. E diz aí, Rafael, como é que é essa história aí? Pois é, a Alaíde surgiu em 2008, né? Quer dizer, Alaí de Negão, não é Alaíde Negão. É Alaíde Negão. É tudo junto, na verdade. Ah, né? Meu produtor botou separado. Vai lá, então Alaí de Negão. É nem 3 nem 2, é 1. É um só. E como é que é isso? De onde vem isso? Qual é a ideia? É a ideia de criar um personagem fictício, um nome que não remeta a um gênero específico, né? Se tratar de banda, né? A banda começou em 2008, né? E foi num brainstorm, né? Jogando, o pessoal tava jogando vários nomes, aí o Davi jogou esse nome, né? E todo mundo diferente, né? Que é isso, né? Que é o Davi é o cofundador, né, da banda, né? E todo mundo gostou e estamos aqui até hoje, né? Beleza. Anastácio, quando olha para ti, diz que é roqueiro, né? Não, é inevitável. embora vamos dizer, a aparência não identifica ninguém, mas todo mundo julga assim. Sim, claro. E aí tu provavelmente passou pelo rock também? A minha escola foi o rock and roll, né? Ah, perfeito. Rock and roll. Mas quando eu conheci os meninos, eles, tu conhece reggae, tu conhece carimbó, tu conhece samba? Eu fui, aos poucos, né? Lógico. Conhecendo a música brasileira aí, e botei um pouco do rock and roll com a mistura do samba, né? Com carimbó, com beiradão ali, ficou... Anastácio, a pergunta é inevitável, né? Você, de alguma forma, eu estou em casa sozinho, sem fazer nada, e aparece um violão. Estou em casa, agora, uma bateria. Onde é que surgiu essa ideia? Pô? Olha, é muito louco isso aí. Uns 10, 11 anos, meu pai tomando uma cerveja em casa, ouvindo ali Raça Negra, Roberto Carlos, e eu, automaticamente, não sei como, ali na mesa, né? Começou a bater, né? Muito natural, não teve ninguém, ei, olha isso aqui, não, foi muito natural, sabe? Mas o ponto inicial foi, Raça Negra, que eu lembro, Roberto Carlos ali, um batuque na mesa, e foi, passou pra tampa de panela ali, sabe? Foi muito natural. E onde foi a primeira bateria natural que você pegou? Quando foi? A bateria mesmo. Puts, eu acho que foi por volta de 97, 98 ali. Um amigo meu já tinha estúdio em casa, me convidou e, como já tinha um pouco de noção, mas foi de boa, mas foi um parque de diversões ali pra mim, sabe? Você que está em casa, acha legal a bateria? É extremamente complicado, porque você tem que articular os teus movimentos aqui e dos teus pés, que ninguém vê. Ali é que está a dificuldade. Eu fui baterista na igreja e me expulsaram porque eu não conseguia articular. Tem algum tipo de exercício especial que tu faz para poder... Olha, instinto assim, eu nunca fiz aula. Ok. Na época, né? Foi vendo vídeo. Assim, um processo é bem natural, né, Rafa? Assim, não sei explicar exatamente, mas foi muito... Acaba sendo intuitivo. Foi muito tranquilo. Porque normalmente você vê o cantor, o baterista, o guitarrista, ele está sempre com o pezinho ali, né? É uma coisa que você nem percebe, mas acontece, é natural isso. Aí você está dando o ritmo, tá? Mas tu não, tu está dando o ritmo lá. Sim. E a articulação entre o que você tem embaixo e o que tem em cima, irmão, passa por um processo complicado. É uma coordenação motora muito doida. Né? Mas assim, depois de uns anos, eu fui estudar um pouco, né? Daí, você não sabe de nada, sabe? Você começa a estudar mesmo. A verdade é essa, né? Tem que estudar qualquer coisa. Partitura, a sua mão morta, você tem que treinar ela para deixar um pouco mais à vontade. É um processo, mano. Tem, não tem um cara que assim, eu sou o cara. Eu sei dominar esse instrumento, não existe esse cara. Sabe? Tem que estudar sempre e treinar bastante. Bastante. Né? A guitarra também veio assim? Te deram um violão e tal, ou não? Não, minha mãe tinha um violão, ela tentou aprender violão quando era mais nova, né? E tinha um violão jogado em casa, eu comecei a dedilhar. Mexer, dedilhar, pedir, mas aí eu pedi para ter aula, né? Que sozinho eu achei que não daria conta, né? E aí isso tem 25 anos. Já, né? E que bom que ela pôde me dar essa oportunidade, né? Ou seja, tu começaste a aprender corretamente, no caso. Corretamente que eu digo, com alguém te orientando. Isso. Mas é meio que
É mais na marra do que outra coisa. Porque agora que tem, né? Tem um EA e tal, mas Manaus ficou um bom tempo sem conservatório, né? Que era o CAUA fechou, né? Na década de 80 ou 90, se eu não me engano. Enfim, então a formação musical ela é deficiente, né? Não só em Manaus, né? No Brasil todo, né? Isso depois a gente vai percebendo isso com o passar do tempo, né? Que realmente tem muita coisa intuitiva, mas isso também eu não vejo como demérito, não, né? Eu acho não, e nem o é. Eu só estou... na verdade, é o esforço individual que faz você vencer, pô. Isso, né? A forma, isso é outra história. Ninguém vai entrar no mérito disso aí. Você, com certeza, qualquer ritmo que eu te botar, tu vai tocar. Claro, não. Depois eu fiz faculdade, eu sou professor de música, né? Mas por isso mesmo que eu também vejo essa deficiência na formação, mas também eu vejo e valorizo também o esforço, né, de cada um, como você disse. Se não for isso, ninguém aprende. Se não se empenhar... É como eu digo pro negócio do futebol, que é a minha vida mais no futebol, né? Sim. Você tem o Neymar da vida e tem mais 50 querendo ser o Neymar. Se não se empenhar, o talento não vem, não, mano. Eu não tenho esse negócio, não. Tem que ter uma dedicaçãozinha. Né? Dedicação, empenho e dedicação. É muito diferente você tocar MPA e tocar outras músicas, em especial naquilo que, na minha opinião, e você pode me corrigir se eu estiver errado, eu acho que o que dá ritmo à música é a bateria. Sim. É aquela marca, aquilo que você quer. Né? O coração da banda é o baterista aqui. É muito complicado bater MPA? Não, assim, a gente já tem como eu falei, né? O lance da música vem muito natural da gente, né? A gente, como já tem essa noção. Mas o nosso som é o quê, Rafa? É um carimbó com... O nosso som? A gente acaba fazendo essa mistura, né? O legal que, como eles estavam falando antes, né? O pessoal tem a gente veio do rock também, começou a aprender rock, mas só que a gente voltou o nosso olhar para a terra, para a nossa terra, para o beiradão, o carimbó, né? Para a salsa, para a influência do Caribe, para cá. Né? Isso era... Bom, todo mundo... A gente, quando era criança, sempre ouviu, de alguma forma, ouviu Teixeira de Manaus. Então, depois, a gente começou a buscar essas raízes, né, e trazer para o nosso som. Então, a guitarra que eu faço, ela é inspirada nos guitarristas do Beiradão, do Pará, do Manuel, do Osés da guitarra, o Magalhães da guitarra. Mas cabe uma distorção na música local? Isso que eu falei, então, e ele aí também, a gente faz essa mescla. Ele tem também uma pegada meio metálica, também. Tu sente ali uma pegada meio agressiva também. Eu também, tipo assim, eu comecei ouvindo muito Nirvana quando era moleque, né? Novo. Ok. Bandas de grunge. E você sente que tem aquele peso assim de fundo. Apesar de ser um carimbó ali, um beiradão, você sente um peso ali, saca? Você sente um pouco daquela influência. A música popular amazonense entra um baixo forte, o baixo entra é o que dá, ritmo, junto, né? Com a bateria é o quem dá a batida, a dança, dá o balanço, né? Dá o balanço, né? Sim. Né? Interessante. Compor música, para mim é uma coisa dificílima. Você tem estratégia para compor música? Olha, eu gosto, nos últimos anos eu tenho até procurado compor mais, então eu busco pegar a minha guitarra e começar, ou o violão, começar a dedilhar, e aí de repente vem uma ideia. Para mim esse é o ideal, né? E aí eu boto para ter um tempo de ócio, que não é ócio, né? Que eu vou começar a me inspirar e aí vem as inspirações. Outras vezes é depois do banho, já compus tomando banho, vem essa ideia de letra, né, também. Mas assim, eu gosto de ter um tempo para poder meio que desligar, né, as ideias e focar naquilo. Aí começa a fluir, né? Fluir o processo criativo. Você sabe que existem grandes compositores no mundo que são bateristas. Sim. Muitos, mas não são poucos, não. São muitos. Eu não sei porquê, de repente ele ficou meio isolado ali, ele acaba pensando mais do que os outros, ou não. Não sei, né? E compõe também alguma coisa? Eu acho o lance de escrever muito difícil, sabe? Tem, tipo assim, como o Rafael, ele tem letras muito boas, né? Tipo, ele tem um molho, né? Mas acho difícil escrever assim, botar uma letra numa música. Eu já faço muito... Mas a gente já fez. A música e faz a letra. Eu também, tipo, toco um pouco de violão, a gente compõe também junto às vezes, né? Faz, a gente... A harmonia, ela flui naturalmente. Já teve músicas que a gente estava no estúdio ensaiando
E do nada, ali no intervalo, Nasceu outro, a a gente tipo, fez uma música assim, tipo, muito natural, né? No caso, foi... Acho que é o Asqueiro, Ah, eu sei, né? Mas tem outros, a gente tem esse hábito também de se juntar, às vezes eu já chego com uma ideia, aí junta, aí transforma. A banda, isso que é legal da banda, é ter esse trabalho coletivo, né? E a pergunta que fica, a facilidade ou a dificuldade da composição. Eu já dizia que eu não consigo compor nada. Não é a minha área. Talvez seja isso, né? Alguém tem a sua área. Ou talvez ouvir muitas músicas, estilos diferentes, são motivadores. Porque achar um caminho da autenticidade, eu acho que é a coisa mais complicada que tem. Sim, sim. Né? Tem a preocupação de você fazer a música mais comercial, ou ela simplesmente vem? Não, a gente nunca teve muito essa preocupação de fazer uma coisa comercial, porque a gente veio meio que do circuito alternativo, né? Então já e hoje em dia o que é comercial, né? É sertanejo, enfim, esses outros gêneros aí que a gente nunca, né, procurou seguir. Também a gente veio do rock, o rock também ele teve o seu momento mainstream, mas hoje em dia ele é bem alternativo, né? Sim. Então a gente acaba não procurando seguir nossas fórmulas. Acho que se eu me preocupo com alguma coisa, seguir a identidade que você disse, eu procuro me inspirar no Beiradão, na música do Amazonas. Conhecer o Amazonas ajuda a compor? Essa é a pergunta para os dois. Acho que sim, claro. Inclusive, se tu quiser falar também do projeto, né, Rafa? Sim, em 2019, a gente fez um documentário sobre a música do Beiradão, chamado A Poética dos Beiradões. E, inclusive, tem o irmão do Céu, né, o Eliberto, ele fala, né? A gente também pegou o depoimento do Osés da guitarra, de músicos, o seu Chico Caju, que era um grande saxofonista, né, infelizmente faleceu. E a gente fez essa pesquisa mesmo, o documentário como uma forma de pesquisa para entender mais o que é a música do Beiradão, o que é a nossa música, as nossas raízes. Você dá aula de música. Também. O que você espera dos seus alunos? Compositores, cantores, maestros? O que tu acha que sai daí desse mareado de pessoas estudando? Olha, E quantos entram para a área amazônica? né? A última vez que eu dei foi no Cláudio Santoro, eu dei uma aula de produção. E assim, nosso cenário tá bem complexo, né? Então, eu tento mostrar para as pessoas um pouco da dificuldade e também dos prazeres, né? Porque, querendo ou não, a gente trabalha com isso porque a gente gosta, a gente ama, né? E eu tento mostrar esses dois lados, né? E assim, é legal ver que a gente inspira de alguma forma outras pessoas, né? Surgiram, né, outras bandas com a temática, enfim, a gente faz parte desse processo todo, mas ao mesmo tempo eu sei também das nossas limitações. Anastácio, é bom você saber que toca música que todo mundo quer ouvir, até porque você acaba vivendo disso, né? Sim, de alguma forma. justamente. Né? Então você pode envolver, quando você quer lançar música nova, mistura nas outras e vai levando, e dá para sentir quando bater o caso, pô, essa aí vai pegar. Dá para você sentir? Ou precisa de uma maturação para saber se a música vai funcionar ou não? Naturalmente a gente sente que vai fluir, né? É muito difícil a gente bater cabeça com uma música e falar assim, isso aqui não vai rolar. Mas na grande maioria das vezes elas sempre dá bom, né? Entra no processo. A banda já está na estrada há um bom tempo. Há 17 anos aí agora. 17 anos. Então você já tem seguidores, com certeza. Tem bastante seguidores, graças a Deus. Né? Acho que é por aí que é o caminho mesmo, né? Você escolher uma forma e tal. Eu acho, na minha opinião, pela distância física, nós estamos longe dos grandes centros comerciais, estamos longe onde é o poder econômico e poder conduzir. Se tocar uma banda tocar em São Paulo, 40 milhões de habitantes, sempre haverá alguém que vai gostar de você. Aí vem para uma cidade que tem 2,5 milhões, que é grande, mas é pequena, porque o espaço, você está dividindo o espaço com tudo, com rock, com samba, com pagode, com clássico. Então, é difícil você encontrar o seu nicho. Mas 17 anos, seguramente, já tem gente que acompanha vocês. Tem. Eu acho até Bom, a gente tem que ser grato ao público que acompanha, que segue a gente, que escuta nossas músicas.
Porque realmente é desafiador, como você disse, né? Pensar essa população de 2 milhões de pessoas aqui, e a coisa vai fechando, vai. Mesmo assim a gente consegue tocar, ainda está trabalhando até hoje, então eu sou muito grato a gente ter conseguido esse espaço, sim. Quantas pessoas compõem a banda? Olha, uns 7 mil tem não? Do Dico Seguidor é 8 mil. 8 mil, né? Um pouquinho. Mas se tu for metrificar, passa de 100 mil, assim, o alcance, né? Quando você começa a ver... mas tu perguntou... Quem são os músicos? Hoje em dia, a banda sempre teve 5 pessoas, né? São 5 pessoas. Eu, Rafael, Anastácio... Dá um instrumento, vamos lá. Eu, guitarra, voz, o Anastácio, a bateria, o Marcelo Martins no trompete. Lúcio Bezerra no teclado. No trompete, cara, tu conseguiu espaço para o trompete? O trompete. Ele que é a cereja do bolo. Caracas, que coisa maravilhosa. A banda fica totalmente diferente do que você tem por aí, né? Isso. É como encontrar alguém que é um instrumento de sopro, né? Sim. O cara meter um saxo, na música já fica totalmente diferente. Por isso que, né, a gente busca, tem um pouco da pegada do rock, mas tem essa busca pelo caribe, pelo beiradão, pela guitarrada, e aí a gente tenta trabalhar dessa forma. Nós temos uma população heterogênea, porque nós somos heterogênea, a capital é heterogênea. Você vai encontrar mais autêntico no interior mesmo, né? E mesmo assim, alguns interiores. A maioria já está hoje totalmente contaminado no sentido positivo, não no sentido muito ruim. E aí, pinta convite para o interior? Sim, a gente já tocou Parintins, a gente foi em Parintins, já tocou, vamos lá, Maués. Figueiredo, Maués, a gente fez uma música lá, Maués não, é mais? Ponta de Maresia. Que tem a praia, Maués, é Ponta da Maresia, é isso mesmo. Pronto, a gente fez uma música inspirada nessa praia maravilhosa. Lembra da letra? O sol queima meu rosto, só tempera meu corpo, morena, nesse teu gosto, vou me fartar. No Festival de Verão que tocou? Não, foi um convite mesmo me esqueci o nome dele, me perdoa. Ok, não, mas tá perdoando. Mas ele é um produtor de lá que gosta do som da banda e levou a gente pra lá. Muito bacana, a gente gosta de tocar no interior, inclusive. E Taquatiara também já rolou, né? Tocamos no Fecane. O Fecane, ele é uma festa gigantesca, né? O Fecane é impressionante a quantidade de pessoas que vai até lá. Eu acho que é pela proximidade da capital, né? Sim. Todo mundo vai passar a fronteira, vai ficar pendurado na árvore. Não tem banheiro, mano. É uma novela ali, viu? Tem 2, 3 restaurantes, você fica na fila para poder comer, pô. Mesmo que você leve, não tem onde fazer. É um festival maravilhoso. Eu não sei nem se ainda existe, né? Ainda tem. Ainda tem? Tem. E é um grande mercado para o artista amazonense, não tenho a menor dúvida disso. No meu tempo, que era um tempo mais antigo, tinha uns festivais de música, eram 4 ou 5 que tinham no ano, então você estava sempre ocupado, sempre tocando muita música. Foi a criação da MPA, foi a época que os cantores, não, vamos só tocar MPA. Foi legal. Aí surgiram Não Mate a Mata, Porto de Lenha, Torrinho, né? E que foram os caras que plantaram o que a gente está colhendo hoje. O que vocês fazem, na verdade, é uma nova adequação à verdade do mercado, pô. Sim, a verdade do mercado, né? A gente segue criando, né? Compondo e se inspirando. E, que bom, né? Que essa galera existiu, né? Sim, existe, a gente é muito grato, Vocês são fruto e são semente do futuro. Sim. Isso é muito importante. Não desistam, porque com certeza se vence só subindo a escada a vida inteira. E eu digo que a escada é rolante. A gente está subindo, ela está descendo. E a gente está subindo. Se parar, vai descer. Né? Então não pode parar. Onde as pessoas encontram vocês? Vamos lá. Tá em todas as plataformas o material da banda, mas no YouTube é Cauchi Produções. Pode botar, né? youtube.com/Cauchi Produções. Tem o documentário, tem clipe, tem websérie, tem um material muito legal do Música das Cachoeiras também, que a gente fez com os indígenas, né, de São Gabriel, né, de Roraima também. O Show Livre também tá lá? Não, Show Livre não. Show Livre é no Show Livre, né? Mas enfim, tem muito material. Só botar em qualquer rede, aplicativo de música, Alaide, Negão, tudo junto, você vai achar. Anastácio, o que você chama de música popular amazonense?
Pois é, tava tendo um papo mais cedo, né? Mas sim, somos de Manaus, né? Isso. Fazemos música em Manaus. Então, automaticamente é popular, né? Tem essas influências também do Chico Caju, né? Do Beiradão. A gente tem essa influência, bota a nossa identidade, apesar de ser um rock and roll com carimbó, com Beiradão ali meio distorcido, não fica um negócio padrão, mas assim, acaba sendo popular amazonense, né? Isso. E sim. Vamos lá, Rafael. Eu acho legal a ideia que o Saulo falou do sotaque, né? Que assim, a gente, com o nosso sotaque, vai transformando as coisas. Vai ressignificando e mudando. Eu acho que a música popular do Amazonas é isso, né? É trazer o nosso toque, nosso sotaque para o que já existe e acaba transformando isso e tornando nosso. Olha, aprender alguma coisa? Tem que aprender mesmo, sabe por quê? Cada um define como o seu sentimento manda. Por isso que é legal. Cada um de nós tem uma visão de uma coisa que é única. A MPA. Obrigado pela presença, obrigado pela sua audiência, obrigado a vocês dois. Obrigado a vocês. Tá? Boa sorte. A gente volta semana que vem. Assim que puder, estamos de volta.